Oi, gente. Pois é, o candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, foi condenado a 4 anos e 6 meses em regime semiaberto por Caixa 2 da UTC. Né? E eu fui levado a uma reflexão pelo Wilton Santos, que é um dos nossos apoiadores. Nós temos um grupo no WhatsApp dos apoiadores que dão ideias para o canal, fazem comentários. Ele fez um comentário, eu peço até licença para ele, que eu não pedi ainda autorização para ele para utilizar, mas eu acho que é um comentário que ele não teria problema em falar, que ele diz: 500 dias da prisão do Lula, prisão da liderança do MTST da Preta Ferreira e agora a condenação do Haddad. O regime político está se fechando e as lideranças progressistas aos poucos são neutralizadas uma a uma. E é uma reflexão que ele traz que realmente faz a gente pensar. O Haddad já tinha sido acusado anteriormente, isso data da época da candidatura dele à Prefeitura de São Paulo, a maioria das acusações sempre tiveram a ver com aquele período, e ele sempre foi inocentado, e agora ele foi condenado por uma coisa que aparentemente não estava direito nos autos da acusação. Então é uma condenação meio estranha, lembra inclusive um pouco a coisa da condenação do Lula, que o Lula foi condenado por uma coisa que não era exatamente acusação. Reinaldo Azevedo tem falado muito sobre isso. Enfim, eu vou comentar um pouco e trazer a notícia hoje para vocês, para a gente fazer uma reflexão, não é? Essa notícia vem do Estadão, de Luiz Vassalo, Pedro Prata e Fausto Macedo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente fala de política, de ciência, de filosofia. E se você gosta do canal, você já sabe, num comentário fixado tem os links das nossas outras redes sociais. E também tem o link do nosso apoia, se você quiser virar apoiador, como o Wilton Santos e poder contribuir dessa forma para o canal. E também, sempre no final dessa mensagem fixada, tem os links para reportagens que a gente utiliza na realização dos vídeos, né? A notícia vem dizendo o seguinte: o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi condenado por suposto Caixa 2 da UTC Engenharia na campanha eleitoral de 2012, quando foi eleito. A pena imposta pelo juiz da primeira zona eleitoral, Francisco Chintati, por falsidade ideológica eleitoral é de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto. Ele ainda pode recorrer, cabe recurso, né? O ex-prefeito foi denunciado por suposto Caixa 2 de 2,6 milhões de reais da UTC Engenharia. O promotor eleitoral Luiz Henrique Dalpoz afirmou em acusação que o ex-prefeito deixou de contabilizar valores, bem como se utilizou de notas inidôneas para justificar despesas. Os valores teriam sido repassados pela empreiteira diretamente às gráficas de Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual e líder sindical conhecido no PT como Chico Gordo. Ele confessou que recebeu os pagamentos, mas disse que não eram destinados à campanha do ex-prefeito, e sim a outros candidatos petistas cujos nomes não revelou a Polícia Federal. A denúncia narra que 3 milhões de reais teriam sido negociados com o empresário Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, e depois repactuados para 2,6 milhões. Além do empreiteiro, que é delator, o doleiro Alberto Youssef, sim, ele de novo, também citou as operações em depoimento. Culpabilidade extremamente elevada. O juiz afirma que, quanto ao réu Fernando Haddad, mediante um documento prestação de contas, vinculou 258 declarações ideologicamente falsas, 258 operações de prestação de serviços simuladas, com a finalidade eleitoral. A culpabilidade, grau de reprovação da conduta, segundo o juiz, é extremamente elevada, pois o réu Haddad era candidato e foi eleito para o cargo de prefeito do maior município do país. E se fosse de um município menor teria diferença, mas enfim. Como um dos 5 maiores orçamentos da federação, e assumiu o risco ao não se interessar pelo gerenciamento das contas de campanha, comportamento que se mostra para um ocupante de um cargo executivo extremamente desfavorável. Segundo o juiz, Haddad não apresenta antecedentes criminais, suas condutas sociais, sua personalidade e os motivos tampouco permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena base. Então ele não cometeu crimes de forma pregressa, não tem nenhum episódio que fale mal do seu caráter para poder aumentar a pena.
As circunstâncias que conduziram à prática dos crimes Caixa 2 são extremamente agravantes. A prova produzida demonstrou que os crimes foram praticados quando o partido do réu detinha o governo federal em uma organização com setores especializados, dos quais o núcleo político aceitava doações de empresas que mantinham contratos com o poder público, bem como a emissão de notas fiscais e recibos sem lastro em operações mercantis ou de prestação de serviços. Anotou. O Vaccari pegou 10 anos em regime fechado. Na mesma ação, João Vaccari Neto foi condenado pelos crimes de formação de quadrilha, de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos ou valores, com pena somada de 10 anos de reclusão em regime fechado, diferente do Haddad, que foi semiaberto. Segundo a sentença, Vaccari pediu o pagamento de 2,6 milhões de reais em favor de uma das gráficas envolvidas no caso, com valores de origem ilícita de Ricardo Pessoa, empreiteiro da UTC. O responsável financeiro pela campanha de Haddad, o Francisco Macena, também foi condenado pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, a 3 anos e 9 meses em regime aberto. Os donos das gráficas, o Francisco Carlos de Souza, Chico Gordo e Ronaldo Cândido, pegaram, respectivamente, 11 anos e 6 meses fechado e 9 anos e 9 meses fechado. Inocentado na esfera criminal. O ex-prefeito também foi denunciado na esfera criminal por esse mesmo recurso envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro. A 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto, trancou a ação em fevereiro. Segundo o voto do relator, desembargador Vico Manas, a denúncia não esclarece qual a vantagem pretendida pelo empreiteiro, uma vez que os interesses da UTC foram contrariados pela gestão municipal, que chegou a cancelar um contrato já assinado com a empresa para a construção de um túnel na Avenida Roberto Marinho. Aí olha só o que a defesa do Haddad respondeu, né? A defesa de Fernando Haddad recorrerá à decisão do juiz Francisco Chintati, da primeira vara eleitoral, em primeiro lugar porque a condenação sustenta que a campanha do então prefeito teria indicado em sua prestação de contas gastos com material gráfico inexistente. Testemunhas e documentos que comprovam os gastos declarados foram apresentados. Ademais, não havia qualquer razão para o uso de notas falsas e pagamentos sem serviços em uma campanha eleitoral disputada. Não há razoabilidade ou provas que sustentem a decisão. Em segundo lugar, a sentença é nula por carecer de lógica. O juiz absolveu a Fernando Haddad de lavagem de dinheiro e corrupção, crimes dos quais ele não foi acusado, condenou por centenas de falsidades quando a acusação mal conseguiu descrever uma. A lei estabelece que a sentença é nula quando condena o réu por crime do qual não foi acusado. O que eu falei, não é que não estava exatamente nos autos essa acusação, né? Em um Estado de Direito, as decisões judiciais devem se pautar pela lei. O magistrado deve ser imparcial. Ao condenar alguém por algo que nem o Ministério Público o acusa, o juiz perde sua neutralidade e sua sentença é nula. Aliás, a nota da defesa acusa a falta de neutralidade do juiz de uma forma muito semelhante à acusação sobre Sérgio Moro. E, diferentemente desse juiz, o Sérgio Moro, a gente sabe, não é, que, enfim, não tinha nenhuma imparcialidade, né? O advogado Luiz Flávio Borges de Urso, que defende o Vaccari, também fez uma nota pública, né? A defesa do senhor juiz João Vaccari Neto, pela presente nota, se manifesta sobre a decisão proferida pela Justiça Eleitoral de São Paulo no processo que figura também como acusado o senhor Fernando Haddad e outros. Cumpre informar que a decisão absolveu o senhor Vaccari com relação ao crime do artigo 350 do Código Eleitoral, absolveu também quanto ao crime de prestação de contas eleitorais, absolvendo ainda dos crimes de corrupção passiva e de improbidade. Essa decisão, todavia, o condenou pelos crimes de lavagem de dinheiro e de quadrilha, imputando-lhe a pena de 10 anos de reclusão e 300 dias de multa e reparação de danos. Dessa condenação, a defesa irá recorrer, pois entende que, além de injusta, não reflete a prova dos autos. Foi dito pelo professor Luiz Flávio Borges Dulso, né? Olha só, agora fazer alguns comentários sobre as notícias, né? O Haddad, ele já tinha várias dessas acusações envolvendo esse período entregues pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E ele tinha sido inocentado de todas. Essa é a primeira vez que ele é condenado. Dá para eu afirmar aqui com certeza que ele ou a campanha dele são inocentes, são culpados? Não.
Mas o judiciário brasileiro já está há algum tempo sob grande suspeita depois de tudo que se descobriu em relação ao Sérgio Moro. Negar a suspeita que nós temos em relação ao judiciário e o seu caráter político não é possível. E aqueles que fazem dessa suspeita teoria da conspiração ou coisa assim, devem se lembrar que o próprio juiz Sérgio Moro, nas mensagens vazadas não só pelo The Intercept, mas pela Veja, pela El País, pela Band News, e que foram confirmadas a autenticidade por várias pessoas já. Nós já temos mais de 30, 40 pessoas que de uma forma ou de outra confirmaram a autenticidade das mensagens, inclusive o juiz Sérgio Moro, quando ele pediu desculpas ao MBL por chamar eles de tontos, o que ele reconhece a autenticidade. Então, se nós passamos a discussão da autenticidade para lá, nós chegamos à conclusão que sim, o juiz Sérgio Moro, no caso do Lula, mostrou completa parcialidade, mostrou que ele mesmo duvidava de muitas das provas que ele aceitou, e ele não teve nenhuma neutralidade, teve interesse inclusive de interferir no processo eleitoral. Ele e a Lava Jato atuaram como agentes políticos e fizeram a condenação fundamentalmente política. Isso não entra mais em discussão, depois de tudo que foi descoberto pelos vazamentos, pela mídia. A mídia investigou. As mensagens, inclusive, foram autenticadas pela Veja, pelo fato de que muitas mensagens tinham sido trocadas entre jornalistas e autoridades, e todas essas mensagens estavam lá, no arquivo. Então isso também comprovou a autenticidade das mensagens. Agora, esse caso é um caso que acabou, eu acabei de ter conhecimento do caso, comecei a analisar ele agora, não tinha amplo conhecimento desse caso, então eu não posso julgar o juiz, não posso atacar e criticar o juiz tão duramente quanto eu fiz com o Sérgio Moro, mas eu posso dizer, sim, que o judiciário ele está sobre uma grande nuvem de dúvida, depois que um juiz condenou um ex-presidente com provas que ele próprio considerava que eram ruins, num processo em que ele aceitou a delação de uma pessoa que sua delação só foi aceita quando ela disse e acusou Lula, ou seja, o interesse de pegar o Lula era um interesse absolutamente claro dos promotores e do próprio juiz. Então ele tinha um interesse político de ir atrás de Lula. E essa pessoa chegou a ministro da Justiça. Então, obviamente, levanta suspeitas sobre uma condenação como essa. Nós vamos ter que aguardar, vamos ter que continuar analisando. Obviamente que eu aqui no canal, vocês me conhecem, eu evito fazer afirmações definitivas, irresponsáveis, porque eu quero aguardar, ter mais evidências para isso. É uma prática minha, enfim, meu estilo de conduzir aqui o canal. Mas essa preocupação, essa percepção de um ataque a lideranças progressistas do ponto de vista da justiça, usando o chamado lawfare, usando a justiça como uma arma de guerra política, é uma suspeita que não pode ser afastada. Também não pode ser usada em todos os casos como se fosse verdadeira. A gente não pode simplesmente afirmar o lawfare sem examinar. Mas se no caso do Lula isso ficou evidente, quem nega hoje nega claramente por motivos políticos. Com isso eu não estou afirmando a inocência de Lula em todos os processos, mas nos que ele foi acusado e condenado, o próprio juiz que queria condená-lo reconheceu que as provas eram ruins. Diante desse fato, quer dizer, as pessoas que hoje defendem a prisão dele, independentemente, ignorando isso, são pessoas que não acreditam mais na justiça, não querem mais justiça, querem vingança. Tem raiva de determinadas pessoas e querem puni-las usando a lei. Que na verdade é usurpando a lei. Né? As leis viram, e os mecanismos jurídicos viram instrumentos em uma guerra política. E eu fico assustado com a perda da referência legal e perda da referência do certo e do errado, e do ponto de vista inclusive moral em relação a essa questão. Quem não condena o Moro pelo que ele fez me assusta muito. Me assusta muito. Porque essa pessoa estaria disposta a usurpar a lei para atacar os seus adversários políticos. Quer dizer, a lei,
A justiça é um mero detalhe, ela não está nem aí para isso. E o que essas pessoas não percebem é que elas estão colocando as sementes de um retorno, porque no futuro outras pessoas podem estar no poder, que elas não gostam, e esses mesmos instrumentos podem ser utilizados contra elas. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero defender a lei, eu quero até mesmo a investigação do Queiroz, da família do Bolsonaro, eu quero que a lei seja cumprida. Eu não quero que o Queiroz seja preso, simplesmente. Eu quero que ele seja processado, que ele seja investigado. E se for culpado, por um processo que seja limpo, de pessoas não politicamente motivadas, aí sim a condenação deve ser aceita pela sociedade. Mesma coisa Flávio Bolsonaro. E mesma coisa outras pessoas da política brasileira. Eu tenho coerência, eu não defendo usurpar a lei nem para as pessoas que eu mais tenho divergência. E eu acho que esse é um princípio muito importante que a gente precisa cultivar. Todos aqueles que são democratas, né? Todos aqueles que acreditam na democracia. Mesmo que tenham muitas críticas ao que nós vivemos, que em muitos casos não é bem uma democracia. É um regime oligárquico, uma república oligárquica, claramente, com muitas instituições que agem de forma a não respeitando as leis, não respeitando a democracia. Alguns chamam isso de democracia iliberal. Né? Enfim, é que não sei ainda o termo, eu prefiro chamar de república oligárquica, mas é algo ainda em processo, em análise. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador como o Wilton Santos, que fez esse comentário que me atiçou a fazer esse vídeo de hoje. Eu já ia fazer o vídeo por causa da condenação do Haddad e o comentário dele meio que me deu aquela motivação extra que eu precisava para poder fazer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.